Antes de qualquer palavra de oração, convido você a aquietar o coração. Há momentos em que não precisamos correr até Deus, mas simplesmente parar e lembrar quem Ele é. A fé começa quando nos lembramos do que já foi feito. Jesus Cristo não foi apenas um homem bom nem um exemplo distante. Ele escolheu a cruz de forma consciente, assumindo um lugar que não era dele, para que a culpa que nos pesava fosse removida e um novo futuro pudesse nascer para nós. Na cruz, não vemos derrota, vemos amor marcado por cicatrizes. Vemos misericórdia que teve um preço e graça que nos alcançou quando não tínhamos forças para alcançar o céu. As Escrituras afirmam com clareza que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o centro do Evangelho. O perdão que recebemos não depende do nosso desempenho, nem da nossa força espiritual, nem das nossas tentativas de acertar. Ele está firmado na obra que Jesus concluiu. Por isso, quando você olha para a cruz, não está olhando para o fim, mas para um começo. Ali nasce uma esperança que não se apoia no esforço humano, mas no poder de Deus. Tudo o que precisava ser feito para a salvação já foi realizado, e essa verdade muda a forma como vivemos, oramos e descansamos diante do Senhor. Se essa verdade toca o seu coração, escreva Amém nos comentários e declare sua fé. A ressurreição de Jesus é a resposta definitiva de Deus para o medo, a culpa e a morte. O túmulo não conseguiu segurá-lo, a escuridão não conseguiu calá-lo, o pecado não conseguiu vencê-lo. Quando Cristo ressuscitou, ele não apenas voltou à vida, ele inaugurou uma nova realidade espiritual. A palavra nos lembra que aquele que ressuscitou não morre mais, e a morte já não tem domínio sobre ele. Isso significa que o poder que tentou nos aprisionar perdeu sua autoridade. Quando o medo tenta te paralisar, quando a vergonha insiste em te definir, quando o passado parece uma prisão sem saída, olhe para o Cristo vivo. Ele é o Salvador que abre portas que nenhuma mão humana pode fechar. A ressurreição declara que não existe cadeia emocional, espiritual ou interior, que seja maior do que o poder de Deus. O mesmo Senhor que venceu a morte continua agindo hoje, trazendo vida onde tudo parecia perdido. Depois de ressuscitar, Jesus foi elevado aos céus diante dos discípulos, e os anjos anunciaram que ele voltará. Isso nos lembra que a história não está sem direção. Cristo reina agora, assentado à direita do Pai, e seu governo é marcado por justiça, graça e fidelidade. Ele se assentou porque a obra da salvação foi concluída. Não há nada faltando. Não há nada incompleto. Há descanso para quem crê. Essa verdade nos sustenta nos dias difíceis. Não seguimos um líder do passado, mas um rei vivo, presente e soberano. Nossa esperança não está no que ainda faremos, mas no que ele já fez e continua fazendo por nós. Se você crê que Jesus está vivo e reina hoje, escreva Glória a Deus nos comentários. A palavra de Deus também nos lembra que Jesus não apenas reina agora, mas que um dia ele será revelado abertamente a todos. A história caminha para um momento em que toda a criação reconhecerá quem ele é. Haverá um dia em que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Muitos podem questioná-lo, ignorá-lo ou até zombar de sua autoridade, mas chegará o tempo em que a verdade será incontestável. Aquilo que o céu já sabe será reconhecido por toda a terra. Para quem crê, essa promessa não traz medo, mas consolo. Em meio a um mundo confuso, cheio de vozes, informações e falsas seguranças, sabemos que Deus continua no controle. A ciência avança, a tecnologia cresce e o conhecimento humano se multiplica, mas nada disso substitui a verdade eterna das Escrituras. A palavra permanece firme ao declarar que não existe outro caminho para a salvação além de Jesus Cristo. Ele mesmo afirmou ser o caminho, a verdade e a vida, não como uma opinião entre muitas, mas como a única ponte entre Deus e os homens. Essa declaração não nasce de arrogância, mas de amor. Deus nos deu um Salvador, porque sabíamos que não conseguiríamos nos salvar sozinhos. Ele desceu até nós para que pudéssemos ser elevados pela graça. Essa verdade nos chama a confiar, não em sistemas, ideias ou méritos próprios, mas em uma pessoa viva, que conhece o nosso coração. Quando tudo parece incerto, Jesus permanece como o fundamento seguro, ontem, hoje e para sempre. Se você confia em Jesus como o único caminho, escreva Eu creio nos comentários.
Em meio a todas essas verdades grandiosas, a fé cristã se torna profundamente pessoal. Não se trata apenas de conhecer informações sobre Jesus, mas de desejar conhecê-lo de verdade. Existe uma diferença entre ouvir falar de Cristo e caminhar com Ele. A Escritura expressa esse anseio quando diz: "Eu quero conhecer Cristo." Essas palavras revelam um coração que tem fome de relacionamento, não apenas de religião. Conhecer o poder da ressurreição significa viver com a certeza de que servimos a um Deus vivo. Nossa fé não está ligada a um túmulo, nem nossas orações são lançadas ao vazio. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos continua atuando hoje. Ele fortalece os cansados, restaura os quebrados e transforma vidas que se rendem à sua presença. Não é um poder distante, mas presente e acessível. Jesus se apresenta como aquele que venceu a morte e permanece vivo para sempre. Ele não apenas afirma estar vivo, mas declara que possui autoridade. As chaves que ele carrega simbolizam domínio, controle e acesso. Isso nos lembra que nenhum medo, nenhum futuro incerto e nenhuma situação fora do nosso alcance é maior do que a autoridade de Cristo. Quando entendemos isso, o coração encontra descanso. Não estamos à mercê do acaso. Estamos nas mãos de um Senhor que reina com amor e poder. Essa é a segurança que sustenta a fé nos dias bons e nos dias difíceis. Se essa verdade traz paz ao seu coração, escreva amém nos comentários. Essa é a boa notícia que precisa alcançar o coração. Jesus Cristo está vivo e continua agindo hoje. Ele ainda responde orações, ainda cura feridas profundas e ainda restaura vidas que parecem sem esperança. Não existe distância grande demais, nem passado pesado demais que possa impedir o alcance da graça. Ele se aproxima justamente daqueles que se sentem indignos, cansados ou quebrados por dentro. A palavra nos lembra que Ele é capaz de salvar completamente todos os que se aproximam de Deus por meio dele, porque vive eternamente para interceder por nós. Isso significa que, mesmo quando você não sabe o que dizer em oração, Jesus está diante do Pai, apresentando sua vida, suas lutas e suas necessidades. Você não está esquecido, você não está invisível. Há um Salvador atento, presente e fiel. E o que Deus pede de nós não é perfeição imediata, mas fé sincera. Não é uma vida sem falhas, mas um coração que confia. A promessa é clara: a vida eterna é dada àqueles que creem. Não aos que nunca erram, não aos que nunca lutam, mas aos que depositam sua esperança em Jesus. Crer é mais do que concordar com fatos. É entregar a própria vida nas mãos dele. Esse é o convite do Evangelho: confiar, descansar e receber aquilo que já foi comprado por amor. Quando o coração responde com fé, algo novo começa a nascer por dentro. Se você recebe essa verdade com fé, escreva "Eu recebo" nos comentários. Agora, concentre seu coração no Espírito Santo, que Jesus prometeu enviar para habitar em nós. Ele é nosso guia, conselheiro e consolador, presente para nos ensinar, corrigir e fortalecer a cada passo. Quando sentimos fraqueza, confusão ou distração, é Ele quem nos aproxima da verdade, nos lembrando das promessas de Deus e nos ajudando a responder com sabedoria e discernimento. O Espírito Santo trabalha silenciosamente, mas de forma poderosa. Ele mantém nosso coração sensível à correção, nos ajuda a amar a santidade e nos protege de nos acomodarmos com hábitos ou pensamentos que nos afastam de Deus. Quando abrimos as Escrituras e não compreendemos, Ele ilumina nossa mente. Quando enfrentamos decisões difíceis, Ele nos guia. Quando a tentação parece forte, Ele fortalece nossa fé. Ter o Espírito Santo conosco transforma nossa relação com Deus de distante para íntima. Ele nos faz perceber que a oração não é um ritual vazio, mas uma conversa viva com aquele que nos ama. E é por ele que conseguimos permanecer firmes, mesmo quando a vida tenta nos desanimar ou nos confundir. Se você deseja sentir a direção e a presença do Espírito Santo, escreva "Vem Espírito Santo" nos comentários. A palavra de Deus é vida para a nossa alma. Ela nos alimenta quando estamos vazios, fortalece quando estamos cansados, corrige quando erramos e conforta quando sofremos. O Senhor nos deu sua lei e seus preceitos para que pudéssemos caminhar com sabedoria e viver em liberdade, distinguindo o certo do errado, a verdade do engano, a luz da escuridão. Não se trata apenas de ouvir palavras bonitas, mas de permitir que elas moldem nossas escolhas, pensamentos e atitudes.
Quando meditamos na Escritura, somos transformados. Nossa mente se renova, nosso coração se purifica, e nossas ações passam a refletir o caráter de Cristo. Cada verso, cada promessa e cada ensinamento tem o poder de mudar nosso dia, nossa reação às dificuldades e nossa maneira de amar ao próximo. Por isso, precisamos valorizar o tempo com a palavra mais do que distrações passageiras. Cada momento dedicado a ela é um investimento na nossa fé, na nossa esperança e na nossa paz interior. Quando sentimos preguiça ou distração, é hora de lembrar que a Bíblia não é apenas um livro. É o alimento que sustenta nosso espírito e fortalece nosso caminhar. Se você deseja que a palavra de Deus transforme sua vida, escreva "Eu quero a palavra" nos comentários. A palavra de Deus não apenas ensina, mas também revela aquilo que está escondido em nosso coração. Ela expõe nossos pensamentos, atitudes e desejos mais íntimos, mostrando onde precisamos de correção, humildade e santidade. Quando permitimos que ela trabalhe em nós, ela remove o que é carnal e nos preenche com o que é santo. Onde há orgulho, ela traz humildade. Onde há teimosia, ela traz suavidade. Onde há tentação, ela traz força. Onde há medo, ela traz fé. Onde há raiva, ela traz paciência. Onde há amargura, ela traz perdão. Onde há confusão, ela traz clareza. Essa transformação acontece gradualmente, mas de forma constante, à medida que permanecemos na palavra e permitimos que o Espírito Santo nos guie. Além disso, a Escritura nos lembra que nossa fé cresce ao ouvir a palavra de Cristo. Cada leitura, meditação e reflexão fortalece nosso espírito, aumenta nossa coragem e renova nossa esperança. A fé não nasce do esforço humano, mas do encontro diário com a verdade que liberta. Se você deseja que a palavra de Deus molde sua vida e fortaleça sua fé, escreva "Muda minha vida, Senhor" nos comentários. A verdade é que vivemos em um mundo cheio de enganos, distrações e falsos caminhos. Mentiras aparecem disfarçadas de sabedoria, e a escuridão se apresenta como liberdade. Mas a palavra de Deus tem o poder de separar o que é puro do que é corrupto, o que é verdadeiro do que é falso. Ela nos dá discernimento para perceber as armadilhas e coragem para seguir pelo caminho da verdade. Quando amamos a palavra, aprendemos a valorizar a verdade acima do conforto, a obedecer mesmo quando é difícil, a perseverar mesmo quando a tentação parece forte. Não se trata de perfeição imediata, mas de um coração disposto a ser moldado, a aprender e a crescer. O Espírito Santo nos ajuda a meditar, praticar e transformar cada ensinamento em hábitos diários que glorificam a Deus. Assim, nosso caráter, nossas escolhas e até nossa maneira de falar são impactados. A presença da palavra viva em nós produz mudanças visíveis: paciência onde havia pressa, amor onde havia frieza, perdão onde havia mágoa, esperança onde havia desânimo. É uma transformação que começa dentro e se reflete em cada detalhe da vida. Se você quer amar e viver pela palavra de Deus todos os dias, escreva "Eu escolho a verdade" nos comentários. Agora, ao final desta oração, reconhecemos que toda a transformação, força e esperança vem de Jesus Cristo. Ele é o primeiro e o último, o vivo para sempre, e detém as chaves da vida e da morte. Nada em nossa história, nossos erros ou nossas lutas é maior que Ele. Cada oração feita com fé, cada passo dado com confiança e cada coração rendido, encontra descanso em Sua presença. O Senhor nos convida a crer, confiar e nos entregar completamente. Não precisamos começar perfeitos, apenas dispostos. Cada dia é uma nova oportunidade de experimentar seu amor, sua restauração e sua direção. Ele nos fortalece, nos cura e nos capacita a viver de acordo com sua vontade, tornando-nos vasos de graça e testemunhas de sua fidelidade. Portanto, abramos o coração, recebamos sua palavra, permitamos que o Espírito Santo nos guie e permaneçamos firmes na fé. Que cada pensamento, escolha e ação seja iluminado por sua verdade, e que nossas vidas reflitam a glória daquele que nos ama sem medida. Que a paz, a graça e a presença do Senhor Jesus estejam sempre conosco, fortalecendo-nos e renovando-nos dia após dia. Se esta oração tocou seu coração, escreva "Glória a Deus" nos comentários e compartilhe este momento de fé.